Olá, pessoal. Como foi anunciado, hoje nós vamos ter uma conversa sobre os sintomas, uma doença que tem aparecido muito, né? Principalmente nesse prolongamento aqui desse isolamento, né? Então, muitas pacientes aparecem com sintomas de fobia, estresse, chegando até depressão, né? E se não tratado, a gente sabe que chega num caso crítico aí, chegando até vamos dizer assim, um suicídio, né? Então é muito grave mesmo. Às vezes as pessoas falam, depressão é frescura, não é nada, mas a gravidade disso só mesmo por quem passou ou alguém da família, algum amigo muito chegado, né? Que sente o que a pessoa realmente está sentindo e que precisa, às vezes, de medicamento, terapia e tudo mais. Então, hoje eu trouxe a minha amiga Sandra, ela é psicóloga, atende também, assim, uma parte social, então ela está com uma experiência boa, tem atendido muitas pacientes também, com esse quadro que eu estou falando, né? Muito também devido ao Covid, e vamos ver aí se o pessoal participa, tirando as dúvidas, que é um assunto muito delicado, mas realmente muito preocupante, né? Porque tem aparecido muito o quadro, tanto em homens como mulheres. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, doutor? Prazer estar aqui na live com vocês. Meu nome é Sandra. Boa noite, pessoal. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas, né? Porque nós estamos vivendo uma situação aí de pandemia, a qual nunca imaginávamos, né, que iríamos passar por essa situação. Mas, enfim, essa é a nossa realidade e a gente tem que procurar da melhor forma possível passar por ela, nas questões emocionais, comportamentais, tudo que envolve aí o nosso dia a dia. É isso aí, Sandra. Deixa eu ver aqui se alguém está já conectando aqui com a gente. Que a gente fala às 20 horas, mas às vezes o pessoal, não, vai atrasar um pouquinho, né? Acaba que atrasando, né? Atrasa. Vamos ver aqui minha técnica aqui. Mas Sandra, hoje, vamos dizer assim, né? Nesse tempo, eu não sou psiquiatra, né? Mas, como eu tenho vários pacientes, então eles têm medo de sair, né? Devido ao grupo de risco. Então, a gente às vezes tira dúvida, conversa, né? Pelo vídeo, porque isso a gente já sente que tranquiliza o pessoal. Sim. Oi, Verinha, hoje estou vendo aqui um beijão, um abraço, tá? A Vera Fiore, a Sandra Cabral, Valdirene, a Francisca Soares, o João Torres. Então, às vezes a pessoa fica lá confinada. Aí a gente fala assim, olha, o pessoal de classe média alta, né, fica confinado, mas aparece lá o repórter, a casa tem uma baita de uma piscina, uma quadra de esportes, ele não está preocupado em pagar as contas, né, porque ele tem já uma renda, uma poupança, mas a gente sabe que a realidade de Diadema é outra, né?
Sim. Então, a maior parte da população é de baixa renda, ela vai fazer o isolamento, a mãe com 3, 4 filhos, num cômodo de 20, 30 metros quadrados, a mãe já fica estressada, né? Se ela liga para a televisão, só vê notícias ruins, e isso a gente sente que as pessoas não têm a doença, mas de tanto ela escutar, ela acaba tendo sintomas, né? Então, esses conhecidos que eu falo aí, muitas vezes por vídeo, porque às vezes no telefone, né? Você conversando é uma coisa, no vídeo você está vendo a pessoa, já ajuda muito, né? Tranquiliza a pessoa, conversa, dá umas orientações, ajuda muito. Então, eu quero saber de você se acontece com isso, se você está fazendo consultas, atendimentos por vídeo também, ou é mais presencial ainda? Como é que está, Sandra? Eu tenho trabalhado presencial, né, e também tenho feito alguns atendimentos online e dado alguns suportes aos meus pacientes fora do horário. Por quê? Com essa pandemia, com essa quarentena, onde a gente tem que ficar muito recluso, muito quietinho em casa, o nível de estresse, de ansiedade aumenta muito nessa época. Então, a gente precisa dar um suporte, né? E essa questão, doutor, que você falou de a gente acolher, né? Porque nada mais é do que acolher quando você conversa, quando você expõe o seu sentimento. Nesse momento, é muito importante você compartilhar o seu sentimento, os seus medos, as suas preocupações, né? Com outra pessoa. Não dá para ir até a quem você sempre tem essa comunicação próxima, mas você pode fazer uma ligação, você pode fazer um vídeo, você pode compartilhar esse sentimento. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, o medo, as preocupações que são constantes nessa fase, né? Como o doutor disse, que as mães que ficam muito em casa com seus filhos, elas estão tendo que dar conta da casa, dos afazeres, das crianças que estão estudando em casa, né? Diadema está mandando as matérias para online. Então, as mães acabam ficando sobrecarregadas em ter que dar conta da sua casa, dos seus afazeres, e também de dar conta de ajudar o filho nas matérias. A mãe agora está sendo professora, né? Então, eu tenho visto muita reclamação de mães sobrecarregadas com tantas questões para realizar, que muitas das vezes não têm a ajuda dos seus companheiros, né, que os pais chegam cansados do trabalho e não querem compartilhar, ajudar aquela mãe que está sobrecarregada com toda aquela criança, o dia inteiro em casa, não pode sair, né, então tem sido muito complicado, está tendo muitos casos de quem já tinha um transtorno da ansiedade, está se agravando. Eu tenho alguns casos, doutor, inclusive, que eu já estava para dar alta numa paciente minha, e ela teve que retomar o uso do medicamento por conta das fobias, dos medos, né, de sair na rua, de pegar o vírus, né, de ter o medo, o pânico de ficar só em casa, recluso, né, não ter o contato com os parentes. Então, ela teve que retomar. Então, a gente está vendo que tem piorado alguns casos de pessoas com depressão, né, que tem ficado muito preocupado, né, tem deprimido mais, tem chorado com mais frequência por conta dessas preocupações em relação à pandemia e esse isolamento que nós todos estamos enfrentando. Então, Sandra, agora me fala uma coisa. Quando a paciente te procura, você já sente que é um quadro de fobia, um começo de uma depressão, né? Devido ao isolamento, devido a tudo isso que você falou. A maioria das pacientes, só com a terapia, assim, você conversando por vídeo,
Você acha que resolve ou a grande maioria você orienta procurar o psiquiatra ou o médico possível para também ajudar a passar essa fase com a terapia e medicamentos? Doutor, essa é uma pergunta muito importante, porque também é uma dúvida de muitas pessoas, né? Porque existe um grande bloqueio e um medo do paciente procurar um terapeuta, porque eu tenho medo de repente, chegar lá, ela me encaminhar para o psiquiatra e eu ter que fazer o uso de uma medicação. O medo dos pacientes geralmente são: eu não quero ficar preso a essa medicação, não quero ficar dependente dessa medicação. Então, o que eu oriento é o seguinte, gente: não é todo caso que eu vou encaminhar para o psiquiatra. Não é todos os casos que vão fazer o uso da medicação. São casos que a pessoa não está conseguindo lidar. Por exemplo, se a pessoa já está há muitos dias sem dormir, aí é um caso que eu vou encaminhar. Porque se a pessoa não conseguir dormir, ela vai ficar desorganizada, o humor vai ficar alterado, ela não vai conseguir manter foco no trabalho, nas coisas que ela tem para fazer, e automaticamente a psicoterapia não vai funcionar. Então, eu oriento sempre os meus pacientes, neste caso, casos que são reações físicas em que o medo e a fobia é muito grande, como assim o pânico, pessoas que não têm o controle dos seus medos, têm medo de ficar sozinha, casos que as pessoas já estão se automutilando, se machucando, casos de depressão grave, que a pessoa pensa até num suicídio. Aí são casos que a gente realmente precisa entrar com a medicação para a pessoa equilibrar os hormônios e o humor. Ok. Ô Sandra, tem aqui a Renata Ferrari, ela está perguntando se existe a possibilidade de fazer terapia através de vídeo com crianças, né? Ela não fala a idade, porque a criança é mais difícil que ela quer mais brincar, tal, né? Se você consegue fazer uma terapia, vamos dizer aí, com criança e o efeito é positivo, ou a criança não consegue porque ela não consegue ficar prestando atenção em você, ela quer brincar, fazer outras coisas. Doutor, eu tenho feito terapia online com crianças na faixa etária de 8 até 10 anos. Realmente a terapia presencial é outra coisa com criança, né? Ali a gente tem a parte lúdica, onde a gente vai poder conseguir conversar com aquela criança. O presencial, olho no olho, é muito melhor do que você fazer online. Só que tem pacientes, no meu caso, alguns pacientes que já estavam em tratamento comigo, porém os pais não estão saindo de casa para nada, tem medo de levar os seus filhos até o consultório. Então, eu tenho, sim, continuado a fazer as terapias online, porém eu percebo que realmente as crianças se distraem muito, né? Embora a mãe procure colocar a criança num ambiente fechado, isolado, mas porém qualquer coisa tira o foco, a criança derruba o celular, ela mexe com outras coisas. E o que eu tenho feito é fazer algumas atividades para fazer com que ela faça ali comigo na hora. Que seja um pintar, que seja um desenho, o desenhar também, eu trabalho muito com isso, a leitura de um texto e a gente falar sobre aquele assunto, porque também é uma forma da criança diminuir a ansiedade, porque a criança também está ansiosa nesse tempo de isolamento. Ela também quer sair, ela também gostaria de estar com as crianças na escola. Eu vejo muitos casos de criança falando: eu tô com saudade da escola, tô com saudade dos meus amigos. Eu queria brincar na rua, eu queria ir no parque, fazer as coisas que eu gostava de fazer. Então, a gente tem que trabalhar essa ansiedade, essas coisas que não pode fazer. Então, eu tenho levado algumas atividades, né, para eles, para mostrar o que a gente está vivenciando hoje.
né, para ver até que ponto eles entenderam o que nós estamos passando, se eles conhecem sobre o vírus, se eles sabem qual é o modo de prevenção, querendo eliminar um pouco aquele medo que se é gerado com a mídia, né, no jornal, que eles estão ouvindo junto com o pai, então acaba gerando um medo muito grande, né, um pânico. Então, eu tento amenizar essas questões no momento da terapia. Interessante mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, né? Às vezes, muitas vezes a gente fala, não, entra aí num curso online, entra num curso para ginástica, várias atividades, né? Vai ler um livro e tal. Mas e aquelas pacientes, para aqueles pacientes da nossa periferia, que mora aquela aglutinação, né? Um espaço pequeno, muitas pessoas que não têm condições de fazer isso, o que você tem orientado? Eu tenho orientado, doutor, a fazer alguns trabalhos manuais que vocês podem se reinventar. A gente pode se reinventar em casa mesmo. O que a gente pode criar de novo? Né? O que a gente pode utilizar com o que a gente já tem para fazer uma criação? Isso ajuda, querendo ou não, a diminuir a questão da ansiedade. Sabe aquelas coisas que você programou tanto para fazer e falava assim, puxa, eu não tenho tempo, quando eu tiver um tempo eu vou realizar, ou que seja pequenas tarefas em casa, uma arrumação no guarda-roupa, sabe, organizar algumas coisas da casa, mudar os móveis de lugar, alguma coisa que você se programou e antes você não tinha tempo. Então agora é a oportunidade de fazer essas coisas novas, sabe? Eu oriento, doutor, que sempre no dia a dia procurar fazer junto com as atividades que você já tem para fazer em casa, nas atividades domésticas, no cuidado com as crianças, todas essas questões que as mulheres têm inúmeras coisas para realizar, que elas procurem fazer isso, mas colocando também junto, misturando o prazer, algo que eu gosto de fazer com a minha obrigação, porque isso ajuda a equilibrar a questão da ansiedade, da raiva, de muito estresse, a irritação que pode acontecer também com tantas coisas para fazer, eu tenho que dar conta de tantas coisas. Então, tem que misturar o prazer com as atividades. Se der o luxo de ficar um tempinho, olha, eu já fiz algumas tarefas, agora eu vou respirar, eu vou ficar uns minutinhos aqui vendo a série que eu gosto, ou assistindo um filme, lendo um livro que eu gosto de ler, sabe? Participar também com as crianças em alguns jogos, algumas coisas que elas gostam de fazer, que você também poderia estar ali para fazer, né? Então, tem várias coisas, porque nesse momento a gente tem que se reinventar, fazer coisas diferentes, coisas que nos dê prazer naquilo que é a nossa realidade, né? Qual que é a nossa realidade hoje? O que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer para mudar? Porque se deixar, a gente acaba ficando acomodado, não tem muito ânimo, desmotivado. Então, tem que recriar, tem que programar coisas novas, né? Tem mulheres que gostam de, por exemplo, doutor, fazer crochê. Faz crochê, faz um bordado, algo que pintar. Outra coisa também que alivia o estresse que você pode fazer durante as suas atividades rotineiras é escrever, colocar aquilo que está no seu pensamento, seu sentimento. Tudo isso vai aliviar e é uma forma também de você incluir na sua rotina diária. Então, tem aqui a Solange Gomes, ela está numa situação que várias pessoas estão, né? Nessa pandemia, o isolamento, sem emprego, sem trabalho, foi dispensada e já não tem mais nem o que comer, né? Então, o que a gente pode falar para uma pessoa nessa situação aí, Sandra? Solange, a gente a gente vai precisar aprender coisas novas, nos reinventar.
né? Eu estava vendo um professor dar um relato de uma pessoa que queria montar um negócio próprio. Eu achei muito interessante esse depoimento, porque aquela era uma mulher também que queria fazer algo novo para trazer uma renda para sua família. E ela disse para aquele homem, mas eu não sei, a única coisa que eu sei fazer é bolo. Nossa, e isso foi o ponto inicial que ela pegou para ela poder começar um negócio. Né? Então, Solange, tem a opção de você verificar quais são as suas habilidades. Quais as coisas que você gosta de fazer, que você faz muito bem? Né? Porque agora, nesse momento em que muitas pessoas estão desempregadas, pessoas que perderam seu trabalho, estão precisando ajudar a renda familiar, né? Mulheres que precisam também trazer renda, ou em muitos casos a mulher mesmo é que ela que paga tudo dentro de casa, ela tem que dar conta. Então, precisa você tentar encontrar, buscar em você algo que você goste de fazer, algo que você saiba fazer e possa, então, procurar uma renda através disso que você sabe fazer, que seja bolo, que seja um artesanato, sabe, que seja uma costura, algo que você possa agregar para alguém e você possa ter um ganho através desse rendimento. É importante, né? Vamos ver se a Sandra consegue aí pensar em alguma coisa para ter uma rendazinha, porque não é fácil. Você perdeu o emprego, ou ser aquele ambulante, não tem como trabalhar, né? E ver os filhos passarem fome, e essa ajuda do governo nem todo mundo consegue, né? Então é muito complicado mesmo. Tem um Fábio aqui, Sandra. Sim. Ele é professor de educação física. Sim. E ele está perguntando se você concorda que a atividade física, recreação, né, ajuda nesses casos aí de depressão, fobia, mesmo sem... Ele fala aqui tanto presencial quanto à distância. Se você já orientou o pessoal nesse sentido e deu certo, né? É Fábio, né? Fábio. Isso. Tanto dá certo quanto as primeiras orientações que eu faço. Tanto para pessoas que têm ansiedade, depressão, qualquer tipo de problema. Eu falo que junto com o tratamento tem que agregar uma atividade física. Né? E mesmo em isolamento, porque ela ajuda na imunidade, né? Fazer um alongamento, a gente se sente muito bem, a gente tem uma sensação de bem-estar muito boa, né? Não precisa, se em casa não dá para fazer um exercício de alta intensidade, faz de baixa intensidade, porque isso vai te ajudar. Eu oriento os meus pacientes, inclusive, como não pode ir em parque, fazer caminhada, correr, como muitos têm o hábito, eu oriento para que, se você se sente seguro de sair de casa, que você vá dar uma volta no quarteirão, ou se você não se sente seguro, tem alguns pacientes meus que falam, olha, eu faço no quintal de casa, eu dou várias voltas e eu subo e desço escada. Você está fazendo um exercício, você está melhorando o seu humor, a sua qualidade de vida. Isso em qualquer tratamento, em qualquer situação. Isso daí é fundamental e faz parte do tratamento, Fábio. Isso mesmo. E completando cientificamente, por que o exercício faz bem, né? Ajuda a depressão, você passa essa fase. Porque quando você está exercitando, o teu organismo libera a dopamina, a serotonina, que são as substâncias que acalmam o organismo, né? Então, para quem vai na academia, fica até viciado, né? Ele fica uma hora malhando lá, nesse dia, com certeza ele vai dormir melhor. Ele chega mais cansado, né? Tudo pela ação também da dopamina, da serotonina, não só pelo cansaço físico. Mas é legal, né? As pessoas que puderem, é bom fazer mesmo. Eu estava conversando com uma paciente, ela mora sozinha,
na minha faixa etária, né, mais de 60 anos, e nessa faixa nós não somos muito ligados à internet, essas coisas, né, que nós somos de uma geração diferente. Aí ela falou assim, ela estava muito angustiada, ela é cardiopata, tem problema pulmonar, né, então é uma pessoa que está no grupo de risco mesmo. Então ela não procura não sair de casa, ela tem uma família muito grande, mas não vai visitar as irmãs. Então ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela tem 3 vizinhas que chegam uma hora, tal hora da tarde, e elas abrem as portas, ficam sentadas, cada uma à sua porta, com a máscara, e ficam conversando. Entendeu? Aí eu achei, assim, muito legal, né? É Muito bacana. inovador, eu tinha estudado, né? Então, o vizinho com o outro, e nesse período que ela fica lá, porque essa que eu conheço, se você deixar, fala mais que você. Ela fica 2 horas só falando, entendeu? Então, eu acho que é muito bom, né? Ela com 2 amigas, tem um distanciamento, estão se vendo, estão conversando, dão risada, né? Ela sabe que naquela hora ela já tira um pouquinho dessa tensão, dessa angústia, porque a pior coisa realmente é você ficar sozinha, Sim. seja um ambiente pequeno ou grande, mas é complicado mesmo, a pessoa surta, né, Sandra? Então, Sim, essa interação, doutor, é ótima, o que ela está fazendo, né, de ela poder se comunicar, porque o fato de eu conversar com outra pessoa, falar dos meus sentimentos, o que eu estou sentindo, olha, as minhas preocupações, as coisas que eu gostaria de fazer, os meus filhos que eu não vejo há muito tempo, né, no caso dela, que deve estar morrendo de saudades dos netinhos, né, das atividades que antes ela gostava de fazer, a liberdade que ela tinha, só de você expor essa angústia, né, essa tristeza de não poder estar fazendo, isso já te traz um alívio muito grande. Só o fato de você colocar para fora, né, porque faz parte também de uma terapia, né, de você encontrar alguém que você possa expor o seu sentimento, as coisas que você tem dificuldade, porque eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente aprende muito com o outro, né? O outro nos ensina muito no falar, no agir, nos sentimentos, nas situações que já vivenciou, e isso agrega muito para a gente um conhecimento muito grande, porque nos ajuda. A informação que a gente tem no outro é muito importante, né? E traz uma sensação de alívio, de acolhimento, né, que nesse momento é tão necessária para cada um de nós, para a gente conseguir superar esses dias que a gente está vivendo isolado, né? Então é muito bacana essa forma de você estar interagindo. E não ficar com medo, né? Porque já tem casos de pacientes meus que faz da mesma forma, né? Já tem até uma paciente minha que ela tem 9 anos e ela fala que lá da sacada de onde ela mora tem a amiguinha de frente com ela, que também tem a sacada de frente, e elas ficam interagindo, mostrando o brinquedo uma para a outra, conversando. Então, isso já tira um pouco daquela ansiedade, né? Daquele desejo de você ver o outro, né? Nós, seres humanos, não nascemos para ficar sozinho. A gente precisa da companhia, a gente precisa ver o outro, a gente precisa se sentir pertencentes a um grupo, né? E isso faz muita diferença, né, doutor? faz muita mesmo. Hoje, mesmo sendo do grupo de risco, né, mas como a gente sabe das necessidades das pacientes, eu estou atendendo, né, com menos pacientes, então a clínica tem entre uma cadeira e outra uma distância adequada, a gente pede para que não leve acompanhante, todas de máscara, assim que ela chega, já utiliza o álcool em gel, né? E o atendimento, mesmo a gente sabe que às vezes ela quer ver como é que está o neném, né? Quando eu realizo o ultrassom,
o marido vai junto, ou a mãe ou a sogra, mas infelizmente a gente orienta, olha, nesse momento tem que entrar só a paciente, né? Então, a gente sente a carência do pessoal, e algumas consultas também, né? Além de todos os cuidados, a gente sente que hoje, se a consulta leva 1 hora, 55 minutos, a necessidade da paciente conversar, desabafar, Sim. muito chegam a chorar, né? Então, às vezes, ela não precisa nem do remédio, mas essa questão de ver, conversar, ter alguém ouvindo, né? Ela desabafa já. Antigamente a gente podia dar um abraço, né? Hoje não, mas Hoje a não gente dá. sente quando ela descarregar lá de falar as angústias, o sofrimento, chorar, ela já sai mais leve, né? Mas a gente sabe que com esse distanciamento prolongado, muitas que tomavam medicamento para dormir ou para ansiedade durante o dia, elas estão necessitando, né? Então, mesmo não sendo psiquiatra, que a gente sabe da dificuldade delas conseguirem pela rede pública, né? A gente tem ajudado, né? Receitando algum tipo de ansiolítico, um remédio mais leve para dormir, e realmente a gente conversando muito faz um efeito, mas a gente sempre orienta a estar procurando mesmo uma terapia, porque nem todas podem fazer essas atividades que a gente indica, né? Sim. Porque a realidade, quando a gente vai nas comunidades, a carência é muito grande, né? Porque o povo fala, olha, pessoal, sempre lavar as mãos, quando não tem por perto água e sabão, vamos passar o álcool em gel, mas Sim. tem locais que a gente vai, não tem água encanada. Quando tem água encanada, ela não tem condições de comprar um sabonete, muito menos um álcool em gel, né? Então ela fica assim, a Deus dará, e fica lá dentro de casa lutando aí contra esse vírus da maneira que ela pode, né? Então é complicado, a gente sabe que o governo federal tem que ajudar esse pessoal, mas o Brasil é muito grande, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Em Diadema, nós temos aí mais de 400 mil. Eu acho que pelo menos 1/4 está numa situação aí de pobreza extrema, né? E a prefeitura também não tem como ajudá-la, vai depender do governo federal mesmo, né? E Sim. então a gente vê que fica meio, às vezes, com as mãos amarradas, né? Que a gente não pode ajudar da maneira ideal. Então, como você, a gente tenta conversar, tal, ir atrás de uma cesta básica, ir atrás de um material de higiene, mas são muitas famílias, né? Muitas pessoas nessas condições. Então, a gente pede a Deus aí que ilumine, que o nosso presidente consiga ajudar mais rápido essas pessoas necessitadas, né, para ter o mínimo para poder comer, ter uma higiene, né? Sim. Mas a gente sabe também que pode ser que esse isolamento, chegando no final de maio, passa para metade de junho, aí a situação cada vez piora mais para todos, né? E com certeza na próxima live nós vamos ter aí agravado o número de pacientes nessa situação, e não vai depender da gente também de como ajudá-los, né? A gente pode estar orientando, mas muitas pessoas a gente sabe que vão entrar, sei lá, né? Vão surtar, se não chegar uma ajuda rápida, e como dizem, né, as empresas doando cestas básicas,
material de higiene e tudo mais, mas vamos ver que se passa logo mesmo, né? Mas a gente sabe que o ideal para terminar seria 15 dias, pelo menos, ninguém sai de casa. Sim. Aí seria o ideal, né? Mas como não tem como, né? Muitas pessoas não têm como ficar dentro de casa. Talvez isso, aqui no Brasil, aqui em Diadema mesmo, esse vírus vai ficar aí por um bom tempo e nós vamos ver muito sofrimento ainda. Essa realmente é uma realidade nossa, né, doutor, que a gente está vivenciando, mas dentro de tudo isso que você colocou, é importante ressaltar que nesse momento é um momento da gente se ajudar, de criar solidariedade, de um ajudar o outro, mesmo em poucas condições, né, onde a pessoa se encontra com pouco alimento, com pouca higiene, poucos materiais para fazer essa higiene, não pode estar ajudando o outro, né? A gente vê muitas pessoas se prontificando a fazer essa solidariedade, está precisando, até mesmo dentro da comunidade, né? Um ajuda o outro, olha, eu preciso de tal alimento, a gente se divide, eu ganhei uma cesta aqui, um ajuda ali, outro ajuda com alguma coisa, alguém ajuda com material de higiene, sabe? Essa solidariedade a gente precisa fazer um com o outro, porque nesse momento a gente precisa ficar unido, a gente precisa se ajudar, né? Seja qual for a necessidade, a gente precisa se ajudar, isso agrega muito valor, né? A gente se sente muito querido quando tem alguém que nos ajuda, tem alguém que estende a mão nesse momento, então é muito importante. Eu tenho visto muitas pessoas, né, e nessas práticas de ajudar, de, olha, eu precisei de um dinheiro para completar o dinheiro do gás, você pode me ajudar? Olha, eu preciso de um arroz, eu não tenho, eu tenho um óleo, a gente troca. Então, são coisas, assim, básicas de sobrevivência que um ajuda o outro, que é muito importante nesse período, né, doutor? Então, Sandra, nós vamos combinar assim, né? Você sabe, você conhece o trabalho da nossa ONG, que por esse motivo aí que eles pedem para afastar, nós estamos um pouco parados, né? Mas algum caso ou outro que a gente sabe que são questão de muita urgência, a gente tem atendido, né? Sem ter o contato, porque o nosso foco são pacientes com deficiência, acamados, então é uma situação de muito risco, né? A gente não quer transmitir para nenhuma pessoa, quanto mais essas. Então, Sim. Quando a gente precisa entregar alguma doação, a gente toma todo o cuidado. E as pessoas que me procurarem, se a gente souber que está naquele risco, né, naquela iminência de ter uma depressão muito complicada, mais grave, eu vou pedir ajuda para você, vou te encaminhar a paciente, vou te deixar vou dar o teu contato para ela, né? Para a gente entrar nessa, como você falou, um ajudar o outro, né? Ótimo, Eu claro. tenho aqui mais uma pergunta aqui, Sandra, da Kelly, né? Kelly Silva. Ela está perguntando para os operadores de telemarketing que estão trabalhando normalmente com máscara, o que você indica para elas se manterem calma, né? Em meio a toda essa confusão, porque telemarketing você já sabe, né? Normalmente é aquela que tem que ter uma paciência, porque é reclamação ou é vendas e nesse momento ninguém quer saber de comprar nada, de escutar ninguém, né? E reclamação demais, então ela quer saber se você tem aí uma dica para ajudar em relação à profissão dela, telemarketing, como eu te falei. Olá, Kelly.
É importante, Kelly, você ir para o seu trabalho todo dia, se sentindo segura. Isso é principal, isso é fundamental, né? Para você se sentir segura, porque você vai precisar pegar ônibus, né, para chegar até o teu trabalho. Você vai estar ali no meio de várias pessoas que estão trabalhando junto com você. Então você sabe que você precisa, para se sentir segura, precisa fazer a higienização necessária, fazer o uso das máscaras, né? Manter o distanciamento, né? Fazer a limpeza dos PAs, né? O manuseio dos teclados também é importante você sempre ter um álcool em gel para você poder fazer a limpeza. Se você se sentir segura no seu trabalho, com certeza você vai fazer um bom trabalho, né? Agora, em relação às cobranças, porque nessa época, Kelly, muita gente está muito estressada, está muito irritada, está muito nervosa. Isso, se já tinha isso antes, agora piorou, né? Então, é preciso a gente ter um pouco mais de equilíbrio. Eu falo sempre no equilíbrio emocional, né? Porque o que você transmite para o outro, você acaba acalmando, né? Então, para isso, você precisa estar bem, para que você também possa fazer essa transmissão de acalmar o outro que está do outro lado da linha, né? Que está irritado, né? Que está estressado. E se você vê que você está muito nervosa, você dá uma pausa na sua PA, sai um pouquinho, uns 10 minutinhos, que sejam 5 minutinhos que você vá tomar uma água, né, que você faça uma respiração para tentar se acalmar, né? Faz uma respiração, segura uns minutinhos, inspira, segura um pouquinho o ar, solta bem devagarinho. É o que eu sempre oriento os meus pacientes. Está muito agitado, está muito nervoso, estressado, dá uma pausa, sai um pouco do ambiente. Só de você sair do ambiente, respirar um pouco, né, ir ao banheiro, tomar uma água, isso já vai te acalmar para você poder retornar ao seu trabalho e poder conseguir fazer uma transmissão com o seu emocional equilibrado, né? Porque ouvir o outro irritado não é fácil, mas se você estiver bem equilibrado, estiver bem emocionalmente, você vai conseguir acalmar esse cliente que está do outro lado da linha. Beleza, Sandra. Nós vamos responder a última pergunta, nós não, né? Você, que é a Solange Santos, ela falou que tem observado pessoas que surtam, saem de casa e são dadas como desaparecidas. Não sei se você já teve experiência de algum fato nesse sentido aí, o que você pode falar sobre isso? Realmente, Solange, pode acontecer sim, de a pessoa querer abandonar tudo, largar, sair correndo, sem direção, sair fugindo do problema, né? Porque o que acontece com essas pessoas, né? A impressão que dá é que se eu sair correndo, né, se eu for para outro ambiente, sair da minha casa, largar tudo, vai resolver o meu problema. A grande maioria pensa assim: eu estou em sofrimento, eu não aguento mais, é uma angústia, é tristeza, é cobrança, é problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, eu vou largar tudo, que isso vai resolver meu problema. Muitas pessoas fazem isso realmente, né? Já tive casos de a pessoa sumir por alguns dias e não falar para onde foi, né? Alguns adolescentes, né? Algumas pessoas já de mais idade que já pensaram em sair de suas casas achando que vai resolver o problema. E isso não resolve o problema. E pior, gera outros problemas, né? Porque aí o familiar vai sentir falta daquela pessoa que saiu, vai gerar uma preocupação muito grande, porque não sabe onde está, né? E aí vai piorar a situação. Você não consegue resolver o problema que você já estava enfrentando. E aí você causa outro com as pessoas que te amam e se preocupa com você. Então, pode acontecer sim, né? Acontece alguns casos assim, infelizmente. Mas a gente tem que procurar manter a calma, né? Procurar verificar a esses nossos amados, a esses que moram conosco, se existe algum sintoma que está evidenciando que aquela pessoa, a qualquer momento, ela vai explodir. Ela não explode do nada, ela não toma uma decisão assim. Né? Tem alguns sintomas que você tem que observar.
Aquela pessoa começou a se isolar, aquela pessoa está muito irritada, aquela pessoa ela chora com muita frequência, aquela pessoa começa a se machucar. É importante, né, você verificar se está acontecendo algum desses tipos de comportamento e procurar uma pessoa, um profissional, para orientar antes de que aconteça o pior. Beleza, Sandra. Eu quero deixar um abraço aqui, ó, ao Nil Gomes, a Leonora Araújo, a Vânia, e eu quero saber se você quer mandar uma mensagem, que nós vamos encerrar por aqui, Sandra. Gente, eu quero agradecer, né, a todos vocês que participaram, ao doutor Ricardo por essa oportunidade, né, e quero dizer para vocês que se vocês identificarem alguma mudança do ambiente comportamental de alguém que você ama, alguém que você está percebendo que está numa situação de muito irritado, está fazendo uso constante maior de álcool, violência, insônia, várias questões que você perceba que está em excesso, que não era daquela forma. Procura uma orientação, né, de um profissional. Se quiser me procurar também, eu fico à disposição. Eu tenho feito alguns atendimentos. E, gente, vamos procurar enfrentar essa pandemia, esse isolamento da melhor forma possível. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar das pessoas que a gente ama, né, fazendo essa observação e procurando ajuda quando for necessário. É isso aí, Sandra. E com certeza, como muita gente fala, né? Quando passarmos essa pandemia, muita coisa vai mudar, né? Esperamos que seja para melhor, né? E vamos tirar o bom do ruim, né, doutor? Eu costumo falar isso para os meus pacientes. Vamos tirar o bom do ruim, né? Tá certo. Tudo isso, né? Então tá bom. Quero te agradecer, obrigado. Com certeza faremos mais, tá? E mandar um abraço também para todos que participaram aqui. E boa noite a todos. Boa noite, até mais.